Fernando Meligeni, medalha de ouro no Pan-Americano de Santo Domingo, semifinalista de Roland Garros, melhor colocação de um brasileiro em Olimpíadas e o carisma de poucos. Meligeni esteve em um evento de divulgação de um condomínio de luxo em Camboriú e batemos um papo com o tenista. Para começar nossa conversa, Fernando, argentino, brasileiro, como é que é essa história? A gente vê no futebol, às vezes, o cara, por exemplo, agora na Copa do Mundo vai ter um brasileiro que vai jogar pela Espanha. A gente sempre teve um argentino que jogou, que virou brasileiro, né? Eu acho que antes de qualquer coisa você tem que escolher o país, né? O nascer, você nasce onde teu pai manda, né? Porque ele vai lá e se ele quiser ir para a Rússia, você vai nascer na Rússia e vai virar russo, né? Eu tive essa escolha, meus pais sempre foram muito tranquilos, meus pais vieram muito pequenos para cá, eu muito pequeno, né? Eu tinha 4 anos, meu pai veio para trabalhar e eu fui educado aqui. Eu brinco que sempre eu fui educado nos moldes, entre aspas, argentinos, mas com uma educação brasileira por ter feito toda a escola aqui. E eu acabei decidindo virar brasileiro por uma escolha, por achar que era o país onde eu queria estar e uma escolha difícil pra caramba, principalmente com toda a família argentina. Em época de Copa do Mundo, costuma ser até uma pentelhação, né? Porque você tem que estar provando todo dia, mesmo tendo jogado 10 anos pelo Brasil, 15 anos pelo Brasil, feito a Olimpíada, a Copa Davis, ainda as pessoas perguntam, e a Copa do Mundo? Eu falo, pô, mas se eu torcesse pra Argentina, eu tava lá, né? Não tem motivo pra estar aqui. Tenho filho brasileiro, casado com brasileira, então... Mas existe essa rivalidade, enquanto for sadia, é muito legal. E agora, como é que tu entrou no tênis? Como é que tu escolheu jogar tênis? Quem foi tua inspiração? Na verdade não foi inspiração, eu como todo moleque de 8, 9 anos de idade fazia vários esportes. Meus pais não são tenistas nem nada pro estilo, meu pai é fotógrafo. E eu fazia judô na escola, fazia handball na escola, jogava futebol salão no clube e um dia me colocaram mais um esporte que era o tênis. Tive a sorte de ter aquele primeiro professor maravilhoso, o cara... que na hora que você entra na quadra, o cara faz uma maior festa, então o cara te deixa dentro da quadra e fala, o tênis é maravilhoso, você não vai sair daqui. O Nunes era um cara que tinha 20 anos de idade na época que me ensinou a jogar e sempre falou, você vai abandonar todos os esportes e vai jogar tênis. E foi o que aconteceu, foi me apaixonando pelo esporte e nunca mais saí. Mas quando tu começou, quem que era teu ídolo do tênis? E depois que eu comecei a conhecer um pouco mais o esporte, quando eu comecei a jogar mesmo, eu era uma mistura de 3 caras, assim. Eu era uma mistura do Yannick Noah, que era um francês que foi entre os 3, 4 melhores do mundo, que se jogava na bola, super irreverente. Uma mistura de John McEnroe, aquela loucura dele de ser o cara mais bravo, né? O cara que brigava com o juiz e era um cara meio caricata. E também por ter nascido na Argentina e até aquele momento ainda ser argentino, eu gostava muito do Vilas, que era um jogador que jogava de fundo de quadra, tinha um estilo parecido como eu gostaria de jogar, é a coisa que eu imaginava, eu gostaria de jogar que nem o Vilas. Então era uma mistura. Depois comecei a gostar muito das coisas que eu escutava do Thomas Koch, que era mais velho, mas que era um cara que eu sempre gostei, então... Você vai pegando coisinhas de cada um. Agora, nessa formação do teu estilo de jogo, eu até peguei uma frase aqui, olha só. Fernando faz do jogo de tênis um dos espetáculos mais bonitos de se ver. Se você ganha dele, é sinal que você jogou um tênis de verdade. Quem disse isso foi o André Agassi. E os teus jogos eram sempre um show. Era difícil você ver, tanto naquela época quanto hoje, um tenista que se jogue numa bola, como um goleiro para tirar, para fazer o ponto. Dá para dizer que esse era o teu diferencial? Você tem 2 pontos. Primeiro, porque era a única maneira que eu podia para ganhar, né? Eu era um menino limitado na época que eu era moleque. Então eu tinha que tirar de mim o melhor que eu podia dentro da quadra. Outra coisa que eu aprendi muito cedo com meus pais foram alguns valores de que ninguém te entrega nada de graça. Para eu ganhar um ponto era um sofrimento. Então por que eu vou dar esse ponto de graça para o meu adversário? Então ele fazia eu contabilizar aquele ponto de uma maneira muito legal. Falar, pra você ganhar ponto de mim, você vai ter que jogar muito longe, porque se for mais ou menos perto eu me jogo. Então foi criada a minha personalidade muito dessa maneira. E eu consegui, eu acho que essa fala do Agassi para mim é um grande prazer, um dos maiores tenistas de todos os tempos, né? O cara, joguei 5 vezes com ele, não consegui ganhar dele, passei raspando umas 2 vezes. Essa vez que ele falou foi em Roland Garros, que a gente jogou um jogo épico de 4, 5 sets, absurdo. Então eu acho que você tem que dar o seu melhor dentro da quadra, e era isso que eu tentava fazer. Agora você não ganhou do Agassi, mas tu ganhou do Sampras, né?
Porque a gente tinha que ganhar, né? E ganhar de gente boa, né? Eu fico feliz da minha carreira, quando eu paro para pensar na carreira, além de... brasileiro gosta muito de título, né? Quantas vezes você ganhou isso? Para mim, como tenista, o grande barato, o grande prazer é você ver dos caras que você ganhou. Né? Na hora que você olha e fala assim, pô, eu ganhei 3 títulos, fui 25 do mundo, fui semifinalista de Roland Garros, mas... eu ganhei do Sampras, eu ganhei do Kafelnikov, eu ganhei do Wilander, eu ganhei do Rafter, eu ganhei de todos os espanhóis. É isso que eu te perguntar, porque o brasileiro marca do título. Imagina que se devolvia sempre, poxa, aquele jogo do Pan-Americano e tal. O pessoal esquece que são 14 anos de carreira e tem muitas vitórias marcantes. Né? Eu brinco com a galera que eu falo assim, eu poderia ter jogado só o Pan-Americano. Pra que eu ia me esforçar no resto, né? Se meu nome ia ficar linkado. Mas esse PAN, eu entendo que a força que ele tem, porque, primeiro, era Dia dos Pais, era uma medalha super importante. Segundo, é um argentino ganhando pelo Brasil, na visão de muita gente. Então você fala, pô, tem um valor diferente. Um jogo épico que estava praticamente perdido num certo momento. Um jogo contra um cara que o brasileiro não gosta, que é um chileno onde é arrogante, irreverente. Então, tudo isso, na hora que você bota lá naquela sopa, lá você mistura, você fala, pô, saiu um jogo épico. Então eu acho muito legal. As pessoas acham que o Pan-Americano até foi melhor do que minha semifinal da Olimpíada de Atlanta ou a semifinal que eu fiz em Roland Garros. Mas ótimo, tá ótimo. O importante Agora, todo atleta, até a gente falava isso antes da entrevista, tem aquela coisa na hora de parar que é uma coisa ruim. Agora, do jeito que tu parou, aquele jogo épico também não dá aquela coisa tipo dever cumprido? Você sabe, quando eu saí da quadra do Pan-Americano, eu estava caminhando em direção à sala de imprensa para fazer a entrevista, me parou o Bernard, o jogador do Jornada das Estrelas, jogador de vôlei Bernard, ex-jogador, que estava no COB e ainda está no COB. E ele me parou um minuto e falou, eu escutei uma declaração tua que você está parando de jogar a partir de agora. Não para não. É agora onde você vai se dar bem, agora onde você vai poder, né, canalizar um monte de coisa. Eu falava, Bernard, não, eu acho que a gente tem uma missão dentro do esporte, do jornalismo, seja onde for. Chega uma hora que você percebe que você tem que parar. É difícil pra caramba, é dolorido muitas vezes, né? Você fala, pô, eu gosto tanto disso aí. Só que se você quisesse fazer uma coisa pro resto da sua vida, não era esporte que você tem que fazer profissional. Porque você sabe que aos 30 anos, 32, 34, você vai ser obrigado a parar, porque o físico e a juventude vai te comer, vai passar por cima de você. Então tava uma decisão super tranquila na minha cabeça e não me arrependo nem uma vírgula de ter parado naquele dia. Agora deixa eu te falar uma coisa, uma vez eu critiquei um goleiro que tomou um frango no jogo do Marcílio Dias, nosso time aqui da região, e teve uma repercussão ruim, ele acabou sendo sacado do time, que foi definitivo naquela partida. Ele foi sacado e tal, depois eu encontrei ele, poxa cara, pega leve, eu tenho família e não sei o que, aquela coisa. Eu parei pensar, poxa, às vezes o jornalista comenta, critica de uma forma e não tem noção de como é que aquilo repercute na vida pessoal do cidadão. Tu falou que tu era limitado. Como é que tu recebia a crítica de quem falava, a esquerda dele não sei o que, como é que tu recebia isso? É óbvio, quando você está jogando, você é um ser humano, você não quer ser criticado, como você, na sua profissão, você não gostaria que alguém falasse, você me entrevista mal. A gente é ser humano e a gente faz com o maior carinho, com o maior amor qualquer das profissões que a gente for escolher. Hoje, com um pouco mais de idade, na época eu era um cara que aceitava todo tipo de crítica, mas ai da pessoa que colocava uma vírgula onde não existia. Por exemplo, o divisor de águas para mim a respeito da imprensa, eu tive 2 momentos absurdos assim com a imprensa que as pessoas conheceram com o Fernando como é com a imprensa. Uma foi na Olimpíada de Atlanta com a história do argentino naturalizado brasileiro. Eu comecei a perceber que aquilo vendia. Falar que eu era argentino numa Olimpíada representando o Brasil, vendia. Muito mais do que falar o brasileiro Meligeni ganhou a primeira rodada da Olimpíada. E quando eu ganhei a 3ª rodada, um primeiro cara que eu não sei quem é, até hoje eu não lembro, me perguntou, Fernando, como você se sente sendo um argentino representando o Brasil e quase estando na zona das medalhas? E aí eu falei, agora chegou a hora infelizmente vai ser com ele, seja quem for. E aí no dia que eu falei, cara, você não tem o direito de falar que eu sou argentino, não, quem tem direito sou eu. Eu me naturalizei brasileiro, né? E eu sou mais brasileiro do que você. Que eu nasci na Argentina, mas decidi ser brasileiro. Você nasceu no Brasil.
Não teve escolha. Não teve escolha. E aí a coisa, a partir daí. E outra vez, foi uma vez muito engraçada, engraçada e triste, tétrica, que eu fui mandado embora de uma quadra de tênis, porque eu acertei o queixo de um torcedor numa fatalidade total em Portugal. Fui dar uma bolada na tela e eu acertei. E eu fechei o Jornal Nacional sendo chamado de bad boy. Eu peguei o telefone e liguei para todo mundo. Porque eu acho uma injustiça a pessoa rotular uma pessoa que nunca fez nada. Todo mundo sabe que foi uma fatalidade, que não foi por querer que eu quis acertar. E uma pessoa que é bad boy é bad boy. A pessoa que é bad boy faz todo dia uma maldade, uma sacanagem, ou se envolve em problema. Então eu era um cara que, quando precisava, eu chegava para você e falava: vem cá, não gostei da tua entrevista. Não gostei do que você colocava. E a partir daí eu criei não uma amizade com a imprensa, mas um respeito. As pessoas falam: por que eu vou falar mal do Fernando quando não tem que falar? Ah, se o Fernando fizer uma besteira, desce a lenha nele. E eu acho que hoje que eu estou na televisão um pouco, eu faço exatamente a mesma coisa. Falei, eu acho que quando o cara merece, você tem que falar. E quando o cara não merece, você não pode falar só para vender mais jornal ou dar mais ibope para televisão. Aí, show de bola, a gente falou das vitórias. Agora eu quero saber de ti a pior derrota, a pior decepção na carreira. A pior derrota é aquela derrota que você hoje lembra, né? Todo dia que você perde é a pior derrota. Se eu entrar na quadra agora, vou jogar com o Thiago Fernandes e perco, é a pior derrota. Você fala: perdi. O atleta tá lá dentro para ganhar. Mesmo você tendo 42 anos de idade, o menino ter 20, você dá para ter o pai dele, mas você não quer perder. Eu acho que a derrota que machucou muito, e é engraçado, é uma derrota de semifinal de Roland Garros, onde toda hora que eu falo: mas eu perdi na semi de Roland Garros, o cara fala: mas você fez semi. É absurdo o que você fez. Eu falei: mas eu tinha a chance de chegar na final. É uma derrota que dói muito. Mas tem o outro lado, que é uma conquista que eu nunca imaginei chegar, né? Então é difícil você falar sobre uma derrota, sobre um momento onde depois chega um cheque gigante pra você depois do jogo. Fala: perdi, mas eu ganhei um cheque. E aí você fala: não, mas se eu tivesse ganho, é um cheque vezes 2. Então é complicado. Eu acho que as derrotas mais duras são as derrotas que se mantêm, que é essa, a derrota de Roland Garros, a derrota pela medalha de bronze na Olimpíada de Atlanta, que eu perdi pro Leander Paes. Essa derrota demorou para ser digerida. Até hoje, eu cruzo o Leander Paes, dá vontade de dar uma raquetada na orelha dele, mas faz parte, né? São dois jogadores, um vai ganhar, um vai perder. Agora, o que acontece que você parou, o Guga parou, e com todo respeito aos que surgiram, né? Vários bons atletas, bons tenistas, mas ninguém não conseguiu chegar onde vocês chegaram. O que está errado no tênis brasileiro? São duas. Vamos por partes. Como diria Jack Stripador, vamos por partes. Sobre os tenistas, eu acho que o tênis vive o fenômeno dos outros esportes, do automobilismo, do basquete. Na hora que você tem um grande ídolo, e aí eu dou totalmente o mérito ao Guga, a ideia sobre os outros atletas, ela fica distorcida. Você falar que o Bellucci não é um grande jogador é uma maldade. Ele foi 21 do mundo já. Ele já ganhou 3 títulos. É um grande resultado. O grande problema que a gente vive no tênis é que não apareceu nenhum Guga e nenhum jogador carismático que nem a gente. A gente levava o tênis nas costas, com público. Eu levo, o Guga leva ainda, tantos anos depois. A gente vai fazer uma exibição no interior de São Paulo e a gente bota 1.000 pessoas lá, 2.000, 500 pessoas, 5.000. Por quê? Porque a gente leva, porque as pessoas gostam da gente, não só o talento. Por isso que eu tô aqui. Não é porque eu tô jogando bem ou não, é pelo que você representa pro esporte. E esses meninos novos não perceberam que eles têm que ir pra imprensa. Eles têm que se molhar um pouquinho, eles têm que dar cara para bater. E eles não dão, né? Aí o outro lado é que apareceram os grandes nomes, Guga, Jaime, eu. E a nossa política esportiva, ela é tétrica, ela é ainda arcaica, né? E não é uma crítica, ele Fernando está criticando a CBT, a Federação de não sei da onde, o Comitê Olímpico. Vamos criticar todo mundo e não criticar. É sobre a política esportiva brasileira. O esporte brasileiro sempre viveu do apareceu. Por que o Guga apareceu? O Guga apareceu porque o Larry existia, porque a família do
O Carlinhos Alves que ensinou ele a jogar, o Larry que pegou ele depois e a família que bancou ele. E um ou outro patrocinador. Não foi uma história do tênis brasileiro. E essa história do tênis brasileiro é a mesma coisa que vive o Thiago Fernandes, Thiago Monteiro, a Bia Haddad. Se ajuda um pouquinho mais do que se ajudava antes, se ajuda, mas não é uma estrutura. E a gente está 2 anos, 3 anos de uma Olimpíada no Brasil. Agora, a gente falou em Roland Garros, os bons resultados que você teve, vitória contra o Sampras. Mas é diferente você jogar quando você representa o país, né? Uma Olimpíada, um Pan-Americano, a própria Davis. Como é que é essa diferença? Você se sente como se estivesse no clube, no futebol e na seleção brasileira? É mais ou menos essa sensação? Porque você perder a primeira rodada num campeonato em Portugal, em Monte Carlo, é você que perdeu, não tem problema nenhum. Eu vivi várias coisas muito engraçadas, assim, tipo, uma semana antes de jogar uma Copa Davis, estar em São Paulo, eu era um cara super regrado. Aí, aniversário de um amigo no bar tal. Eu aparecia 9h30 da noite para dar um abraço no Joãozinho, que era meu amigo, e o cara da mesa falava, pô, semana que vem vai jogar Davis no bar, né? Falei, cara, posso dar um parabéns pro meu amigo? Você não me viu com uma garrafa de uísque na mão. São 9h30, né? 9h30 da noite. Aí você, no começo você fala, pô, mas que sacanagem, meu. Aí depois você começa a entender, peraí, eu estou representando o meu país, né? Eu não estou representando o Fernando, estou representando tanta gente que está torcendo pela gente. Então é diferente. E na hora que você entra na quadra, essa pressão, televisão, todo mundo olhando, todo mundo. E nos dias de hoje ainda é maior, porque a volta era muito rápida com a internet. O cara te manda uma mensagem pessoal. Antes não. Você perdia, o cara nem saía no jornal que você, ou na televisão saía aqui. Hoje o cara te manda uma mensagem pra você. Então é duro. A pressão é muito grande. Pra gente encerrar o nosso papo, tem mais gente querendo falar contigo. Lá em Itajaí a gente tem o Itamirim Clube de Campo, que é um celeiro ali, muita gente aparece ali. Queria que tu desse um recado para essa molecada que está começando e que muitas vezes acaba desistindo no meio do caminho, porque alguém desencorajou, alguma coisa assim. O que dizer para essa molecada para não desistir? Olha, em primeiro lugar, vocês aqui na região, e muito tem a ver com toda a história do Guga, tem muito lugar legal, né? Você tem o Itamirim, que você tem o Marcos Daniel, que parou de jogar agora, você tem o Bocão, que é um ex-jogador, você tem o Larry na área também, que é um grande treinador, você em Florianópolis tem o Márcio Carson, tanto cara legal que trabalha com tênis que eu particularmente aplaudo, porque então esse menino que tá vendo a gente, que tá pensando, sonhando, falei, em primeiro lugar, tênis ele não é diferente de nada. Primeiro, a base, que serve para os pais também, a base é educacional. Vou colocar um menino para jogar tênis, não é para ele ser Federer, é para ele ser Guga. É para ele aprender a jogar tênis e aprender valores dentro de uma quadra de tênis, para a vida. E a partir daí, se ele for um bom menino, que jogue bem, o que eu posso dizer é treine. Para você ser jornalista, o que você tem que fazer? Trabalhar. Você está lá todo dia, você está estudando, você teve que me estudar para você fazer. No tênis não é diferente. A diferença é que dentro de uma quadra de tênis são horas batendo na bola para lá e para cá, no sol de 40 graus. Existem diferenças, mas não existe segredo. Por que o Fernando conseguiu chegar e outro menino chegou? Trabalhou, treinou, abdicou de um monte de coisa legal da vida, mas sabendo que precisava. Então, boa sorte, não tem muito o que falar. Treine duro, acredite e bola pra frente. Fernando ainda atendeu a todos os fãs, tirou fotos, deu autógrafos e, para encerrar a visita a Camboriú, deu uma aula de tênis. E alguns corajosos desafiaram o ídolo. Bom, agora a gente saiu de lá e viemos direto pra quadra. Eu acho que eu não tô com a roupa adequada, é isso? Você veio do escritório? Vim direto. Você é advogado? Você é que eu não sabia administrador de empresa? Eu não sabia que a gente ia ter essa oportunidade de jogar contigo direto. Eu não vim preparado, mas não posso perder a oportunidade. Então bora, então vamos lá, quero ver. Você sabe jogar? Umas dicas rapidinhas, nunca joguei. Nunca jogou? Então pega a raquete e joga. É assim que eu sou. Eu quero ver se jogar assim mesmo. Eu, como um tenista, um